Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, onde acompanhamos a situação do mercado internacional e os seus reflexos no mercado brasileiro, né? Tivemos uma série de desdobramentos nos últimos dias. Antes de falar sobre eles, um anúncio, né? Na semana que vem teremos um treinamento apresentado aqui na sede da Liberta Global em Miami. Não temos mais vagas para o curso presencial, mas ainda há a possibilidade de participar online, né? Se você quiser acompanhar o treinamento que será transmitido ao vivo pela internet com interação aí com os instrutores. Se você tiver interesse nesse treinamento, é só clicar no link que acompanha esse vídeo, ok? Bom, vamos começar pelo Brasil, onde ontem tivemos a decisão do Copom cortando mais uma vez a taxa de juros para 4,25% ao ano e então, né, marcando uma nova mínima para a taxa de juros básica da economia. Apesar de ter feito esse movimento, o Copom usou uma linguagem bem clara, né, estabelecendo que a princípio não haverá mais cortes, se encerrando então um ciclo de queda na taxa de juros. Os analistas da XP projetam aí a manutenção dessa taxa até o primeiro trimestre do ano que vem. Com isso, nós temos basicamente uma taxa de juros que está em linha com a expectativa de inflação, ou com a inflação dos últimos 12 meses, melhor colocando, pela primeira vez na nossa história. O que isso muda, né, na vida do investidor, muda na sua vida? Bom, basicamente, os retornos garantidos, né, entre aspas, ou aqueles oferecidos com risco muito baixo, eles mal e mal, né, ou se você levar em consideração o imposto, nem pagam a inflação. O que obriga aí o brasileiro a fazer uma mudança profunda na sua carteira de investimentos. Porque quem não buscar alternativas mais rentáveis vai acabar, né, provavelmente perdendo para a inflação. Então, é urgente, se você ainda não fez isso, buscar novas formas de investir, porque as formas tradicionais, como aquele CDB relacionado ao CDI, né, ou mesmo a poupança, né, tem gente que deixa o dinheiro na poupança, pode render aí menos do que a própria inflação. Obviamente que tal situação acaba impulsionando a Bolsa de Valores, que vai marcando novas máximas. Há aí um movimento, especialmente de capital dentro do Brasil, para a renda variável. Ao mesmo tempo, a taxa de juros muito baixa, ela gera um desincentivo ao investimento estrangeiro em renda fixa, o que produz aí uma pressão positiva, né, uma alta no dólar, que nós estamos observando nos últimos vários meses, na verdade nos últimos anos, né? E esse fluxo aí, por conta da taxa de juros, de busca por dólares, deve continuar, né? Então, nós temos aí esses dobramentos iniciais, né, ou continuados, por conta de uma taxa de juros muito baixa. A equipe econômica já deu sinais de que não se importa com o câmbio alto, né? E o sinal disso foi mais uma vez dado pela própria manutenção aí dessa política de juros baixos com esse novo corte, né? Então, isso para a situação interna. Por que é feita essa política? Para a reativação da economia. A economia, apesar de estar se recuperando lentamente, com uma base muito mais sólida, porque não depende de injeções, né, feitas aí pelo próprio Estado, por uma política de gastos excessivos, baseada em investimento privado. Apesar disso, a recuperação tem sido mais lenta. Uma taxa de juros muito baixa, né, deve ajudar a manutenção desse processo de recuperação da economia brasileira depois da maior crise da sua história, né, de uma década perdida, basicamente, foi a década anterior, né? Então, se perde em relação a valor de moeda, mas se ganha em reativação da economia a priori, né? Porque
Imagine, você tem lá uma reserva financeira, você pode buscar novas alternativas de investimento, é verdade, como eu sugeri, né, que é importante fazer, mas você também pode investir num negócio próprio ou, enfim, algum negócio na economia real, e isso acaba ativando a economia, pelo menos esse é o objetivo dessa política monetária. Tá? Bom, saindo aí do mercado brasileiro, indo para o mercado global, o que a gente observou nos últimos dias foi uma forte recuperação depois de uma queda intensa na semana passada, pelo temor aí com o coronavírus na China. E desde o início da semana a gente está observando uma recuperação forte do mercado, com o mercado americano testando e rompendo as máximas anteriores, fazendo novas máximas históricas. Tivemos uma série de dados que demonstram que a economia americana está muito resiliente, continua crescendo, e também, né, principalmente, não houve aí o alastramento desse vírus para outros países. Apesar de ter alguns casos pontuais identificados em mais de 26 países, nós não tivemos aí o desenvolvimento de uma epidemia, que era o grande temor, né, do mercado. Então, por enquanto, a situação parece contida. Na China a gente vê aí o aumento de casos, o aumento de mortes, mas com uma delimitação na província lá, né, da cidade de Wuhan, principalmente na cidade de Wuhan e nas cidades próximas, e não um alastramento completo no país, o que né, pelo mercado aí um bom sinal. Então há uma expectativa aí de contenção disso, apesar de muitas empresas terem fechado as portas, né, enfim, é uma situação grave, mas o mercado não acredita numa epidemia global, né, no que seria aí uma pandemia. Ao mesmo tempo, hoje pela manhã nós tivemos o corte de tarifas de produtos americanos para o mercado chinês, ao mesmo tempo que nós tivemos corte de tarifas de produtos chineses para o mercado americano pela metade, ativando aí, né, a decisão que foi tomada recentemente de um pré-acordo comercial, digamos assim. Não foi bem um acordo comercial, mas sim um fim, né, na escalada do conflito entre os dois países. Um certo armistício aí, e o mercado recebeu bem essa informação. Tá? Então, isso ajudou a manutenção de um tom positivo, apesar do mercado já estar com múltiplos altos, né, vai ficando mais caro. A demonstração de muita resiliência, até porque também nos Estados Unidos, no resto do mundo desenvolvido, os juros estão ainda mais baixos do que no Brasil, forçando aí que toda essa renda adicional que está sendo gerada, especialmente nos Estados Unidos, tenha que buscar algum retorno maior, já que a renda fixa oferece um retorno muito baixo, a renda variável acaba sendo aí o destino desse dinheiro que está sendo gerado, né, dessa riqueza que está sendo gerada pela aceleração da economia americana. No fronte político a gente teve uma série de desdobramentos que também animam o mercado americano. Nós tivemos o fim do processo de impeachment, né, com o Trump sendo então inocentado no Senado. Basicamente era o desdobramento que a gente já havia adiantado aqui, né? Dificilmente um Senado controlado por republicanos ia produzir, né, o impeachment do seu presidente. Ainda mais numa acusação que não tinha muito respaldo, né? Foi mais um movimento político do Partido Democrata para tentar prejudicar Trump nas eleições desse ano. Mas parece que o tiro saiu pela culatra, já que as aprovações do governo têm atingido aí as máximas por uma série de institutos de pesquisa. E para completar aí um certo, né, sofrimento democrata, nós tivemos o discurso do Trump no Congresso. É um discurso anual que é feito, chamado State of the Union, onde o presidente americano vai até o Congresso e fala sobre o que está acontecendo no país, como está o governo, né? Enfim, tenta vender o seu peixe aí, do que ele está fazendo, quais são os problemas. E foi um discurso muito bom. Mesmo entre democratas, houve 30% de aprovação no discurso do Trump, e entre independentes, a aprovação passou de 80%, obviamente que republicanos 92% de aprovação, segundo uma pesquisa aí da MSNBC, que saiu ontem. Então, o Trump conseguiu colocar nesse discurso a sua visão para os próximos 4 anos, já demonstrando a sua plataforma eleitoral, demonstrando, né, o aquecimento da economia, o desemprego em níveis
baixíssimos, o menor nível de desemprego nos últimos 60 anos, especialmente para minorias, né? Ele falou muito sobre o desemprego de negros, que chegou na mínima de todos os tempos, e especialmente o crescimento da renda da população mais pobre, né? Colocando aí que o corte de impostos e outras medidas pró-business, pró-iniciativa individual, foram responsáveis aí por essa situação muito positiva. É uma visão completamente diferente aí dos democratas para o país. Enquanto os republicanos têm uma visão de corte de impostos, de negócios produzindo mais riqueza, né, de um Estado menor, os democratas têm uma visão que coloca aí a necessidade de um governo maior, de impostos maiores para trazer uma igualdade de renda. Então, o que seria aí um fim distributivo, né, do Estado, tomar o dinheiro daqueles que ganham mais e repassar bolsas para aqueles que têm menos, saúde gratuita, educação gratuita, né, gratuita entre aspas, porque sempre tem um custo, porque alguém está bancando, né, os pagadores de impostos, ou seja, um Estado grande e provedor. Então deu para ver muito claramente aí a diferença de visão. Para os Estados Unidos, obviamente, que o Trump está alinhado com uma cultura, né, de longo prazo americana da livre iniciativa dos negócios e de um Estado limitado, que foi, né, o sonho aí dos Founding Fathers aqui nos Estados Unidos. No fronte democrata, a gente teve as primeiras primárias no estado de Iowa, que foi um verdadeiro desastre, né, por conta aí de falhas na contagem dos votos, que atrasou a apresentação do resultado. De qualquer forma, né, quando esses resultados começaram a aparecer, agora a gente já tem 92% dos resultados, houve uma grande surpresa. Aí nós tivemos o candidato que era considerado meio que azarão, o Pete Buttigieg, que não é muito conhecido do eleitorado, mas tem uma postura mais jovem, né? Não é, ele se declara um democrata capitalista, né? Fazendo aí claramente, tentando fazer uma diferenciação do Bernie Sanders, que é um candidato mais velho, né? De mais idade, que é um socialista radical. Então ele aparece como um rosto mais jovem, mais palatável, é um millennial, né? O sujeito não tem nem 40 anos. Defende aí, claro, que essa ideia de Estado grande, né, e provedor, mas sem aquela visão do Bernie Sanders de taxação de até 70% do imposto de renda, de uma mudança radical, né, de uma estatização do sistema de saúde americano, uma estatização do sistema de ensino americano. Então ele tem se colocado aí como um democrata mais centrista, né? Um pouco mais centrista do que o Bernie Sanders. Obviamente que defendendo a plataforma pró-aborto, de legislações que defendam as minorias, impostos relativamente altos, né? Não tão altos quanto o Sanders, mas tenta se colocar aí num democrata pró-business, né? E ele acabou surpreendendo e está praticamente empatado aí com o Bernie Sanders nessa primeira primária. Com a surpresa negativa ficando por conta do Joe Biden, que ficou em quarto lugar com apenas 13% dos votos, o que pode sugerir aí uma morte prematura da sua campanha, né, já que ele ficou atrás de Bernie Sanders, Warren e do Pete Buttigieg. Então, é um rosto aí que parece menos arriscado para o mercado. A gente ainda vai ter o Michael Bloomberg, né, participando das próximas primárias. Essa primária ele não participou porque ele não teve tempo. E isso pode gerar um afastamento de um cenário que seria muito arriscado para o mercado, apesar de aumentar a chance de reeleição de Trump, que seria Trump quanto um candidato de extrema esquerda, como Elizabeth Warren ou como o Bernie Sanders, né? E parece que a gente já vê aí os tentáculos do establishment democrata criando regras para favorecer um candidato como o Buttigieg, já que teve aí uma série de questionamentos sobre arredondamentos que estão favorecendo, né, nos precintos lá, nas contagens de votos,
esse candidato que é mais palatável aí para tanto, né, a maior parte dos candidatos, dos eleitores, melhor colocando, democratas, quanto, né, para o público em geral, quanto para os independentes, que são aqueles que vão decidir as eleições aqui. Então, uma parte aí desse otimismo do mercado pode ser com a demonstração de uma certa fraqueza aí de Bernie Sanders e o surgimento de nomes que não são tão disruptivos como um Bernie Sanders, como uma Elizabeth Warren, né? Então, basicamente é isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, está acontecendo no mundo, está acontecendo no Brasil. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!